Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo à videoaula Como calcular o gasto energético diário. O objetivo da aula é esse, calcular o gasto energético diário, como já está no título da aula. O roteiro para a videoaula será o seguinte: contexto sobre o consumo diário total de energia, métodos para a determinação do nível de prática de atividade física, questionário para estimar a demanda energética diária proposto por Bouchard e colaboradores, 1983. As referências para a elaboração dessa videoaula está com Pitanga 2004-2010. Lembrando que essa edição, segunda edição 2004, temos na biblioteca dos exemplares. 2010 não temos. E McCarthy, Cat, esse livro 2008 de Fisiologia de Exercício, ele tem também na biblioteca. O gasto calórico diário, nós temos vários exemplos de atividades do nosso cotidiano que nós gastamos calorias para manter esse funcionamento, como passar aspirador na casa, subir escada, pular corda, toda e qualquer atividade que promover gasto calórico, ele traz o conceito da atividade física. Então, no nosso dia a dia, todo e qualquer movimento corporal que nós produzimos será gerado um gasto energético. McCarthy coloca em seu livro o consumo diário total de energia. Ele é baseado em 3 itens, o gasto diário total. O primeiro, o efeito térmico da alimentação. Então, 10%, mais ou menos 10% do nosso gasto diário de energia gasta-se com a ingestão de alimento, estresse induzido pelo frio, drogas termogênicas, termogênese obrigatória e termogênese facultativa. Então, 10% está relacionado ao gasto para que seja feito a digestão dos nossos alimentos, para que esses alimentos possam cair na corrente sanguínea e ser nutrido todas as células do corpo. Em torno mais ou menos de 15 a 30% do nosso gasto diário de energia está em torno do efeito térmico na atividade física. Então, por exemplo, na ocupação do trabalho, nas tarefas do lar, na prática esportiva ou de recreação, nos nossos momentos livres que praticamos atividades físicas, que podem ser estruturadas ou não estruturada. O terceiro e último item, que vai variar de 60% a 75% do nosso gasto diário total de energia, é em relação à taxa metabólica de repouso, que surpreende a maioria das pessoas. Lembrar que a maior quantidade de queima calórica por dia está relacionado com o metabolismo de repouso. Por exemplo, a massa isenta de gordura, por causa do sexo, os hormônios tireoidianos influenciam diretamente no gasto metabólico de repouso, renovação de proteína, metabolismo ao dormir, metabolismo basal e metabolismo ao despertar. Esse metabolismo de repouso, ele é muito importante conhecermos, porque, por exemplo, se aumentarmos a massa muscular, ele vai ajudar no aumento da taxa metabólica de repouso. Assim, ao longo do tempo, com uma diminuição também da ingestão calórica através de alimentos, poderemos fazer aí um déficit calórico e provocar, assim, de médio e longo prazo, uma diminuição no peso corporal. Para estimar a estimativa da demanda energética diária, é uma dimensão da atividade física humana que tem ocupado importante lugar em ampla série de estudo de campo, como
para determinação de dietas para redução de peso, como foi dito anteriormente, evolução de programas de treinamento físico e estudo de fatores de risco para doenças e, por fim, para epidemiologia do estilo de vida sedentário. Então, os estudos relacionados a gasto energético, consumo, demanda diária de energia, vai ser feito para poder esses 4 itens poderem serem atendidos. Várias técnicas para mensuração da atividade física, direta ou indireta, estão disponíveis na literatura. Como a gente pode ver aqui nessa figura do Pitanga 2004, na página 76, ele demonstra para a gente aqui o uso de marcadores fisiológicos de atividade física, como, por exemplo, o consumo de oxigênio, produção de calor, que é chamado de calometria indireta, mas também podendo ser feito de forma direta, sendo muito mais caro esses equipamentos, mas é uma maneira muito eficiente para se encontrar o gasto calórico diário ou, no caso, da atividade física que a pessoa está realizando. O segundo, registro de variáveis fisiológicas por meio de monitores cardíacos, que no caso aqui a gente tem esse grupo de sensores de movimento, acelerômetro, pedômetro, e os monitores de frequência cardíacas, podemos encontrar o nível de prática de atividade física das pessoas. Uma terceira é a avaliação da dieta mediante o consumo diário, recordatórios alimentares, questionários como o Parquet, que a gente já estudou em outra videoaula, entrevistas e diários. Então, é uma outra maneira bem mais financeiramente mais barato, mais fácil acesso para a população, utilizarem em estudos epidemiológicos esses questionários, ou entrevistas ou diários. E a última é a análise cinemática, que é considerado como o método mais valioso para a quantificação do movimento. Não é muito fácil acesso, equipamentos também de utilização, que não, para a área da educação física, que é o de interesse dessas videoaulas, é muito difícil a gente estar fazendo essas análises do movimento para se calcular a partir disso o custo energético das atividades diárias de uma pessoa. Dentre os diversos questionários para estimar a demanda energética proposto na literatura, citamos aquele proposto por Bouchards e colaboradores em 1983, o que procura relacionar as atividades cotidianas ao gasto energético. Esse instrumento é um registro das atividades diárias e seu equivalente gasto energético, quantificando através de uma escala de 1 a 9 categorias, que a gente pode verificar aqui as categorias, onde cada categoria refere-se à atividade de similar gasto energético conforme estabelecido por diversas pesquisas. Então, essa tabela que nós podemos visualizar, ele traz 9 categorias, de 1 a 9. E essas categorias são relacionadas a certas atividades do nosso cotidiano, atividades físicas. Por exemplo, número 1 está relacionado a repouso na cama, horas de sono. Número 2, posição sentada, refeições, assistir TV, trabalho intelectual sentado. O 3, relacionado à posição em pé suave, higiene pessoal, trabalho doméstico em deslocamento, dirigir carros e outras coisas similares. 4, caminhada leve, abaixo de 4 km por hora, trabalhos domésticos com deslocamento, dirigir carro, por exemplo, é outra possibilidade. 5, trabalho manual suave, trabalhos domésticos como limpar chão, lavar carro, jardinagem. Então, nós temos aqui em sequência 9 categorias e tipos de atividades no nosso cotidiano.
E cada categoria dessa relaciona-se um gasto energético em quilocalorias para cada 15 minutos que a pessoa realiza de atividade. Então, se eu ficar 2 horas dormindo, vão ser o quê? Vão ser 4 módulos de 15 minutos para cada hora, então são 8. Então, 8 categorias número 1, que representa 0,26 para cada quilograma que eu tenho para cada 15 minutos. Daqui a pouco a gente vai exemplificar como que isso é feito. O instrumento de medida deve ser preenchido durante os 7 dias da semana, onde cada dia está dividido em 96 períodos de 15 minutos. Podemos ver aqui, nessa outra tabela. Para cada período de 15 minutos, o gasto energético é registrado pelo código da categoria correspondente. O consumo energético mediano aproximado para cada uma das novas categorias em quilocaloria para cada 15 minutos. É usado para computar o gasto energético diário de cada indivíduo através da média dos 7 dias de aplicação do instrumento de medida. Então, aqui é um questionário de auto-recordação que você vai identificar se você começa na segunda-feira, marca um X em segunda, uma outra planilha de terça-feira, outra planilha quarta-feira, quinta-feira, sexta, sábado e domingo. Então, você identifica que essa tabela que você vai preencher está relacionado a um dia da semana. Então, você tem aqui da meia-noite até a meia-noite e 15, os primeiros 15 minutos, provavelmente é o item número 1, repouso na cama, hora de sono. E aí vocês vão preenchendo, para cada 15 minutos, você coloca uma categoria nesses espaços que nós temos aqui. Então, se eu durmo da meia-noite até as 6 da manhã, eu vou colocar o número 1, até inteirar 6 horas da manhã. Porque aqui nós temos das 5h46 a 60 minutos, que seria 6 horas. E aí, das 6h15 até das 6h15, das 6 até as 6h15, das 6h16 às 6h30, das 6h31 às 6h45 e das 6h45 até as 7 horas. Então, vocês preenchem essas informações durante 7 dias na semana. Aqui tem um exemplo já preenchido para fazer um exemplo para vocês. Então, tá aqui. A pessoa começa, esse exemplo aqui, começa a dormir por volta de meia-noite e levanta às 7 horas da manhã. Depois ele põe categoria no 2, que é aquele atividade leve de higiene, meia hora para fazer isso. Depois, provavelmente, categoria no 4, deslocamento, dirigindo um carro, alguma coisa nesse sentido. Depois, trabalho que ele vai fazer ficando sentado. E aí, deslocamento, e aí descansa. Então, tem toda uma descrição das atividades do dia a dia. Por exemplo, número 8, ele começa aqui por volta das 6h16 e vai até em torno das 19h15. Então, número 8, por exemplo. O que é o número 8? A atividade número 8 é atividade de lazer, práticas de esporte de alta intensidade. Futebol, ginástica aeróbica, natação, tênis, caminhada. Tudo isso, uma caminhada a mais de 6 km por hora. Então, uma pessoa que faz aí ginástica aeróbica, ele está indicando aqui na categoria. A partir disso, vocês têm que pôr numa tabela ou elencar e contar essas categorias. Então, vocês têm aqui
número 1, 2, o 3, o 4, o 5, o 8 por diante. Então vocês contam quantos número 1 tem, está aqui esse quantitativo, quantos número 2, quantos número 3, quantos número 5, quantos número 6, quantos número 8, quantos número 9. Só que eu vou listar só aqueles que aparecem na tabela. A partir disso, eu busco aquele valor na primeira tabelinha da categoria, descrevendo as atividades. Logo à frente, você tem um valor de quilocaloria por quilo por cada 15 minutos. Então, vamos lá. O número 1, ele tem um valor de 0,6 quilocalorias por quilo corporal da pessoa por 15 minutos. O peso corporal da pessoa é 70 kg. Então, eu multiplicando esse 0,26 vezes 70 quilos, eu tenho 18,2 quilocalorias pelos 70 quilos que ele tem. Então, para cada 15 minutos que ele dorme, ele consome 18,2 quilocalorias. Mas isso é um valor que é em referência aos 70 quilos. Se ele pesar mais quilocalorias ele vai consumir para cada 15 minutos. Se ele pesar menos, automaticamente vai gastar menos quilocaloria para cada 15 minutos. Eu pego esse valor do quilocalorias pelos 70 quilos e multiplico pelos 36 categorias número 1 que eu encontrei. Então, eu vou descobrir que no final de um dia, eu tenho 655,2 quilocalorias de categoria número 1. E aí, eu vou fazer isso mesmo para a categoria número 2, número 3, número 5, 6, 8 e 9. Então, eu vou encontrar esses valores e vou somar todos eles. Então, esse exemplo aqui que nós temos de uma pessoa de 70 anos, ele consome por dia 3.973,2 quilocaloria dia. No caso aqui, nós temos um dia. Eu vou pegar os valores de 7 dias na semana, vou somar e dividir por 7 para mim saber qual é a média de quilocalorias semanais que a pessoa tem. A partir desse quilocaloria semanal, eu faço um trabalho juntamente com o nutricionista que vai fazer uma prescrição alimentar, colocando como referência esse quilocalorias semanal. Então, um exemplo que se a média semanal desse nosso sujeito seja 3.900 calorias, o nutricionista essa pessoa quer perder peso, por exemplo, emagrecer, ele vai prescrever uma alimentação abaixo desse valor. Se essa pessoa pretende hipertrofiar, ele vai prescrever provavelmente um pouco acima desse valor médio semanal de gasto de quilocalorias. Então, é nessa perspectiva que a gente calcula o gasto energético diário de uma pessoa. Tudo bem? Então, obrigado e fico por aqui. Lembrando que qualquer dúvida, estou nesse e-mail. Obrigado.